Olá, amigo ouvinte, muito bom ter você aqui conosco nesta tarde maravilhosa, sábado, tá tudo bem com você? Tudo certinho? A partir de agora você acompanha mais uma edição do nosso programa interativo Novo Tempo, uma conversa, um papo bem legal e a gente está alegre, feliz de ter você aqui conosco. Inclusive, eu quero aproveitar e já convidar você para ver aqui os nossos convidados especiais. Nós temos convidados importantes, professores de Bíblia, que vão nos oferecer um conhecimento a mais sobre um assunto que coloca muita gente com aquele medo na espinha. Não tinha essa... É verdade. Não tinha esse termo, né? Medo na espinha. Mas, hoje a gente vai falar sobre a morte. O que de fato a Bíblia ensina? Existe o céu, inferno, purgatório, seio de Abraão? O que realmente a Bíblia define sobre o que acontece após a morte? É sobre esse papo que a gente vai ter agora no nosso programa interativo Novo Tempo. Já vou pedir para rolar a vinheta e na sequência a gente tá de volta com você para bater um papo sobre esse assunto. É isso aí, amigo ouvinte. Aqui no nosso interativo Novo Tempo conversa a respeito das verdades para o tempo do fim, podemos assim dizer, que é o nosso curso que nós oferecemos gratuitamente. Eu quero começar então cumprimentando o nosso querido professor. Eu sou o pastor Gerson, um prazer estar novamente com vocês aqui, né? Muito obrigado pelo convite e tenho certeza que hoje vai ser enriquecedor e muito abençoado o tema que nós vamos tratar aqui. Perfeito. Nós temos também a participação dele, do professor... Jafé Chaves. Amigo, pesa muito quando você diz assim, professor, viu? Júnior Freitas, uma alegria estar aqui com você, pastor Gerson e toda a audiência da Novo Tempo. Perfeito, gente. E você, quer participar com a gente? É só mandar agora uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo na tela para você. 19971590830. Gente, falando sobre a morte, definitivamente é algo que ninguém quer passar. Inclusive tem pesquisas aí de algumas instituições grandes no mundo querendo colocar, como é que eu posso dizer, a pesquisa da eternidade. Você sabe que tem grandes empresas que estão estudando como é que pode tornar o ser humano eterno. Sendo até mesmo o que a gente viu aí há pouco nas redes sociais e até nos sites de notícias, né, pesquisa de como transferir um cérebro de um ser humano para um outro corpo, porque o outro corpo está mais saudável, está mais novo, para deixar aquele ser humano viver um pouco mais. Eternizar o ser humano. Então, eu acho que esse é o sonho de todo mundo, mas não o sonho de ser eterno. O sonho de não passar pela morte, porque ninguém quer morrer. Agora, o que definitivamente a Bíblia define como morte, gente? Pois é, eu acho que vocês iam fazer o 0 1, né? Porque... Nos olhamos assim, né? Não é, pastor Gerson? A gente, para poder estudar sobre um assunto que trata sobre o fim da existência humana, né? O fim do indivíduo, a gente descobre a orientação de muita coisa ao longo da vida e até sobre o fim dela, quando nós olhamos lá para o início, para o livro de Gênesis, né? Lá no livro de Gênesis está escrito que Deus, ele criou todas as coisas. Já estudamos sobre isso, já conversamos sobre isso aqui. Então, nós nos referimos a um Deus como sendo um Deus criador. Antes de ser o Deus redentor, ele é o Deus criador. E a partir dessa criação, eu vou usar, talvez não seja a melhor expressão para ser usada, não é? Mas a partir da fórmula da criação, a gente entende quando isso se desfaz, quais são os elementos ali, o que é, afinal de contas, a morte, quando nós olhamos para o fato de que Deus, no início de todas as coisas, como está escrito lá na Bíblia, ele criou o ser humano, ele criou um boneco, vamos pensar assim, não é, de barro, a Bíblia diz que foi do pó da terra, e depois soprou no seu nariz e ele passou a ser uma alma vivente. Sim, inclusive verdade. Essa palavra alma não tem nada a ver com aquela alma penada que o pessoal fala, né? Porque você fala alma vivente, tem que entender isso, né? Porque a gente não passamos de almas penadas por aí. É um pensamento muito bem construído, né, durante a história. É uma tradição, na verdade, de que a alma é algo que nós temos, né? E é que quando a gente vai para a Bíblia, como o mesmo pastor falou, né? Para a gente entender do fim, temos que primeiro entender o começo de tudo, né? Para entender do fim. Então, quando a gente entende bem o começo, direciona de forma exata e perfeita como o restante desencadeia, né? Se desencadeia.
E como o pastor tá falando mesmo da alma, né? É interessante isso, porque quando a gente vai ali para Gênesis, no capítulo 2, né? No verso 7, é onde traz um detalhe da criação do ser humano. Porque antes, no capítulo 1, a partir do verso 26 ali, fala que Deus criou o homem e a mulher, a imagem dele o criou. Vemos ali a ação de Deus criando. Só que no capítulo 2 a gente entra no detalhe da criação. E ele soma algumas coisas ali, né? Ali fala os elementos, 2 elementos, né? Que é junto ali, é unido ali. Encontramos o pó da terra, formou o homem, né? Formou Deus o homem do pó da terra. Eu imagino Deus criando com perfeição um boneco, né? Preparando cada detalhe de um corpo a partir do pó da terra. Que maravilhoso isso. Mas até então é um corpo sem vida. Ele forma um corpo a partir do pó da terra. E em seguida, o segundo elemento que nós encontramos ali no verso 7, que ele lhe sopra o fôlego de vida. Dependendo da tradução da Bíblia que a pessoa tenha, fala o espírito, ele soprou o espírito de vida, o fôlego de vida. E nós vemos a união, né? A soma de 2 elementos, né pastor? O pó da terra com o fôlego de vida. Aí, com a soma, o resultado disso, nós encontramos ali a alma vivente. E aí existe uma diferença muito grande entre ser e ter, né? Ser e ter não é a mesma coisa, né? Está aparecendo para o pessoal que está acompanhando pelo YouTube uma ilustração, né? De como é que isso aconteceu. Perfeito. Eu achei interessante, inclusive, professor Gerson, porque assim, eu já ouvi alguns especialistas falar que já foram encontrados elementos do corpo humano e da Terra, elementos semelhantes. E eu fico, ao mesmo tempo que cientistas dizem sobre a evolução do ser humano, eu lembro sobre a criação do ser humano, porque a Bíblia diz que nós fomos feitos do pó da terra. Né? Exatamente. Ali isso é perfeito, né? Isso é perfeito porque a gente vê que a Bíblia não falha, né? Não falha. E aí, então, como eu ia dizendo, do ser e ter, a diferença, igual, por exemplo, eu tenho uma casa, não sou a casa, né? Eu tenho um carro, eu não sou o carro, né? Ou a pessoa pode falar, eu tenho uma geladeira, eu não sou a geladeira. Então tem uma diferença bem grande de ser e ter. E a Bíblia fala ali no verso 7 que o homem passou a ser uma alma vivente. Então podemos já começar ali nessa conclusão de que o homem, quando ele é a combinação de pó da terra, o fôlego de vida, ele passa então a ser. O resultado de 2 coisas é ser. A combinação é tipo misturar o leite com o Nescau, faz ali o chocolate, né? Não é algo que o leite e o Nescau tem o chocolate. Os 2 juntos se tornam chocolate, né? Perfeito. Então, gente, o nosso papo aqui é em relação ao que acontece após a morte. Então, só para resumir, gente, professor Gerson, professor Jafé. Então, no caso, antes da gente falar da morte, a gente tem que falar como a Bíblia ensina que se formou a vida. Nesse caso, Deus formou o ser humano do pó da terra. Ele formou, né? Podemos assim dizer, do barro. Né? Essas ilustrações falam isso, né? Aí Deus sopra nas narinas do ser humano, no caso do primeiro homem que foi Adão, e ele se tornou um ser vivo. Até então era um ser inanimado, morto, não tinha vida nenhuma. Então a partir do momento que Deus sopra, ele se torna vivo. Agora a pergunta que eu quero falar, ele existe, ele passa a existir. Exatamente. Mas aí eu tenho uma pergunta para vocês. Não dá a entender que Deus soprou um espírito lá dentro? Não é? Porque a gente tem muito aí o pessoal falando que tem um corpo e tem um espírito. O corpo morre e o espírito vaga, né? O espírito sai por aí. E aí algumas pessoas até utilizam desse argumento, professor Jafé, assim, não. É porque naquele momento que Deus soprou, ele soprou um espírito dentro do ser humano. Sim, sim. E a Bíblia diz que Deus soprou o fôlego de vida. Existem distinções da Bíblia sobre o conceito popular. Isso. Mas o que de fato foi ali? Foi um fôlego de vida, ou seja, podemos definir como uma energia viva? Ou será que foi um espírito que Deus soprou e a partir de então eu tenho o corpo, isso aqui que eu estou pegando, né, as minhas mãos, pés, e tem um espírito que depois que esse corpo se for, o espírito vive por aí? Muito bem, você falou uma coisa interessante a respeito do conceito popular de alguns termos, né? Então, quando se diz assim, alma, o que vem à mente? Não é?
quando se diz espírito, o que vem à mente? Vem quando eu estava no Marajó, Então... na região norte do Brasil, e naquela época não tinha energia elétrica lá naquela região, e o que vem na cabeça é que toda vez que eu dormia, eu não tinha coragem de dormir. Não, gente, vocês já tiveram isso? Eu não tinha coragem de dormir com os pés descobertos. Quem nunca, né? Não tinha como. Na minha cabeça, algum espírito ia puxar ali. Exatamente. Vamos dizer que vocês nunca tiveram isso. Cara, quando era criança, eu até cobria até a cabeça de medo, assim, ó. Parece que não deixar nada pra fora. Isso ia proteger. Isso principalmente à noite, né? Então você vê que isso é do norte ao sul do Brasil, aliás, no mundo todo, né? Tem essa exatamente. Então, quando se diz inferno, o que é que se vem à mente? Não é essa coisa toda. Então, quando nós estamos estudando esse assunto, e claro, vários outros, nós temos que pensar no que a Bíblia diz e entender que aquilo que eu entendo hoje como sendo morte, como sendo inferno, como sendo espírito e etc., não é necessariamente aquilo que a Bíblia está dizendo. Quando eu digo aquilo que eu entendo hoje, eu me refiro ao senso comum, né? Ao senso comum. Então, quando está escrito que Deus soprou o espírito de vida ou o fôlego de vida, o que vem à mente de alguns talvez seja esse ser, esse ente imaterial, que é o espírito, que vive a parte do corpo ou que sai em algum momento do corpo, principalmente quando morre, mas não só. Algumas pessoas creem que no momento do sono o espírito sai. Já vi mais. Teve uma pessoa que uma vez chegou comigo, eu estava querendo comprar um espelho. Você já ouviu essa? Não, essa aí eu não conheço, não. Tem muito espelho em casa. Tem isso? Se tiver muito espelho em casa, o espelho é a porta da alma. A janela da alma. Se tiver muito espelho, é pelo espelho que tem um reflexo, não sei, Olha aí, tá vendo? Mais uma que eu aprendi agora, não sabia disso. E é algo muito popularizado, viu? E olha o pensamento que tem por aí. Então, veja só como está no senso comum essa ideia de dois entes. Um ente físico, não é? Que todo mundo vê, e um ente espiritual, que também é consciente e que sai em algum momento do corpo, seja definitivamente da morte ou ocasionalmente, como você falou, nessa crença de alguns com o espelho e etc., ou no sono, enfim. Mas a Bíblia, ela não trata do espírito dessa forma, certo? A palavra espírito, tanto na língua do Antigo Testamento quanto na língua do Novo Testamento, dá a ideia de um vento, de um fôlego. Não é? A palavra no Antigo Testamento para Espírito Santo, por exemplo, é Ruach HaKodesh, né? É o vento santo, o fôlego santo, é isso. Então, pensar em espírito como sendo, e entender que a Bíblia está falando do espírito como sendo aquilo que eu entendo hoje, aí é um erro muito grande, porque eu vou olhar para o texto bíblico com um conceito que eu tenho, mas que não é o conceito da época. Então, quando Deus ele sopra nas narinas, no nariz de Adão, o fôlego de vida e o espírito de vida, como o professor Gerson mencionou que tem algumas versões de fato, o que ele está fazendo ali é dando o dom da vida, a capacidade da vida, a bênção da vida, e não dando um ente imaterial que agora somado com um ente físico, ambos conscientes, juntos em algum momento, mas que separados o espírito continua consciente ou algo assim, não. A Bíblia não trata a respeito disso, muito pelo contrário. É bem interessante, professor, sobre essa questão. Eu gosto muito com meus alunos, né, de estudo da Bíblia, em comparar exatamente, uma comparação bem simples, mas creio que pode ser bem eficaz. Quando a gente olha para uma lâmpada, né, uma luz, a gente tem uma lâmpada, quando a gente compra uma lâmpada no mercado, só tem ali a lâmpada em si, sem luz, sem energia, só a lâmpada em si, só a carcaça da lâmpada em si. E quando instalamos isso na nossa casa, antes que apareça a luz ali, a luz não vem a luz separada e é colocada na lâmpada. Na verdade, é introduzido, é combinado a lâmpada, que é somente uma carcaça, com a energia elétrica. E assim, o resultado de duas coisas juntas surge então a luz, né? E quando você separa as duas coisas, você separa a energia elétrica, você desliga a energia, essa luz que está dentro ali dessa lâmpada, ela não sai vagando. Não é uma luz que se separa e aí você vê ela saindo de forma separada. Da mesma forma, eu comparo essa criação do corpo humano
aqui o corpo humano, o ser humano é a lâmpada, né? É a lâmpada como algo que sem uma energia não serve para nada. Então, da mesma forma, quando Deus criou o homem ali do pó da terra, até então, sem o fôlego de vida, sem a energia, né? Sem a bateria, isso seria somente um corpo. Mas quando nós conectamos essa lâmpada, quando conectamos o corpo humano, a energia que vem de Deus, uma energia de vida, né, para fazer acontecer, a combinação das duas coisas faz surgir a alma. O ser vivente, na verdade, a tradução tanto para alma vivente e ser vivente é a mesma coisa. E quando se separa as duas coisas, assim como uma luz você não tira da lâmpada e sai ela vagando, da mesma forma, não há uma alma que se separa, né? Já estou avançando, na verdade. Não tem como reconhecer uma alma que se separa e sai vagando. Até porque, quando a gente fala sobre consciência, né? O ser humano, a própria medicina comprova que o ser humano precisa de um cérebro para ter consciência. Não existe consciência sem um fator, sem algo que trabalha a consciência. Eu não tenho consciência no meu coração, eu não tenho consciência no pulmão. Para mim, o pensamento ativo vem do cérebro, né? E quando eu separo as duas coisas, uma alma se separa do corpo humano, como que eu vou ter um pensamento ativo sem algo físico, né? A gente pode parar a pensar. Então isso também se torna... Para pensar, se existe uma forma de pensar fora de um órgão que serve para isso, se torna inútil também, né? O cérebro acaba se tornando, de certa forma, inútil. Então é bem interessante a gente pensar sobre isso, né? A comparação que eu faço aos meus alunos, que quando se separa a lâmpada da energia, ou quando se separa o corpo do fôlego de vida, da mesma forma, o resultado que era a alma, ela não existe mais. O que era o ser vivente, ele deixa de existir, né? Onde a gente acaba avançando nas passagens bíblicas depois para entender como isso se desenrola. Agora, gente, o que de fato a Bíblia relata sobre o que acontece depois da morte? Eu queria que a gente entrasse nesse ponto, porque existem milhares de conceitos dentro das religiões, seja a religião cristã, a religião islâmica, a religião... enfim, qualquer uma que possa existir, existem os conceitos a respeito do que acontece depois da morte. E o que acontece de fato? A pessoa morreu, e aí? Existe uma consciência viva após a morte, depois que o corpo morreu? A gente já entendeu que não tem essa separação de espírito, alma e corpo. Nós somos... A combinação. Como entes conscientes, né? Separados de si. Mas, mesmo assim, existe algo que permanece depois da morte ou não? O que a Bíblia fala definitivamente a respeito disso? Então, você falou inicialmente sobre a questão do estado na morte, não é? É um estado de completa inconsciência daquele indivíduo. Ou seja, não tem uma parte que sai dele e que tem a capacidade de refletir, tomar decisões ou fazer escolhas. Na Bíblia está escrito em Eclesiastes capítulo 9, verso 5, o seguinte: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram, nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Então, o que eu acho interessante aqui nesse texto é que o autor ele coloca dois sentimentos em extremo: o amor e o ódio. Quer dizer, o sentimento mais nobre que alguém pode ter por outra pessoa, seja pelos filhos, pelo cônjuge, enfim, por qualquer pessoa. A base da relação com Deus é o amor, a relação com o próximo também, Jesus disse isso. E o ódio, um sentimento dos mais terríveis que alguém pode ter também. Então, esses dois sentimentos, essas duas realidades, elas não se apresentam quando a pessoa morre. Então, para mim, é um indício assim muito claro de uma completa inconsciência desse indivíduo, né? Que deixou de ser uma alma vivente e passou a ser um ser vivente e passou a ser, naquele momento, um ser morto. Deus ele deu a bênção da vida, que é o fôlego de vida. Na Bíblia está escrito que esse fôlego de vida volta a Deus. Ou seja, essa bênção da vida retorna para Deus. E o pó volta ao pó, uma outra expressão bíblica também, né? O pó volta ao pó e a gente sabe tudo aquilo que acontece, a pessoa se desfaz e etc. Os restos mortais se degradam, até que no momento futuro haverá essa junção de novo, né? Um pouco mais adiante vamos falar sobre a ressurreição. É bem mais fácil, na verdade, é mais reconfortante acreditar que após a morte a pessoa vai para um outro plano especial.
Na verdade, a morte por si só, ela dói, ela machuca. Quantas pessoas aqui, né? Você que está nos acompanhando já perdeu um parente, talvez você que está aí perdeu um pai, perdeu uma mãe, um filho, enfim, algum amigo muito querido. Então a morte, ela machuca. Ela não é fácil de se aceitar. A morte, ela machuca. Então, assim, é mais reconfortante acreditar de que uma pessoa que morreu, ela não chegou ao fim dela. Não somente um ponto final. Na verdade, Satanás trouxe esse engano aqui quando ele, ali no Gênesis capítulo 3, quando ele conversa com Eva ali, ele fala, né? Ele pergunta para Eva dos frutos, ela fala do que não podia comer o fruto do bem, conhecimento do bem e do mal, porque Deus falou que certamente morrerá. E ele contradiz ali a palavra do Senhor e fala assim, ó, certamente vocês não vão morrer. Né? E é isso que Satanás faz até hoje, né? Ele traz aquele pensamento contrário à palavra do Senhor, de que a pessoa morreu, mas ela não morreu, ela não deixou de existir. Aí tem as crenças de que vai para uma reencarnação, ou vai para um outro plano, ou vai para o céu, ou fica eternamente queimando o fogo do inferno. Então, assim, existem essas crenças que Satanás trouxe desde o princípio da criação. E traz isso para as pessoas hoje porque é uma forma de enganar de forma confortadora, né? Porque a verdade, muitas vezes, a verdade é maravilhosa, só que a verdade, muitas vezes, ela, dependendo do que a gente acredita, e quando vê uma verdade vem contra aquilo que a gente acredita, ela é um impacto, né? Ela é um balde de água fria. Mas não deixa de ser a verdade. Não deixa de ser verdade. Então, é mais fácil, né? Até porque existe história de pessoas que encontrou, que foi falar com médium. Não, inclusive tem muitas histórias e já teve gente que chegou comigo, Júnior, mas apareceu o meu avô. Eu conheci uma eu acho que foi uma garotinha que ela chegou a dizer, a gente estava num programa lá de evangelismo e estava lá ela, se eu não me engano a mãe dela também, ela comentou, eu vi a vovó. Como é que você vai explicar para um é até difícil. Como você vai explicar para uma criança o que era aquilo? Porque é algo muito forte. Imagina você ter uma experiência dessa. Uma pessoa morreu, tá? Uma pessoa que você amava, é a avó, é o avô, é o pai, é a mãe. Sei lá, até alguém que possa dizer que teve uma experiência de esposo, marido. E de repente, no alto da madrugada, lá na geladeira, ouviu um barulho. Quando chegou lá, pronto, aparece. Não, tem gente que diz que teve essa experiência. Como é que você vai explicar um negócio desse? É um conflito, né? Não, entre eu pergunto pra experiência e a verdade. Sim, eu é um conflito difícil. Como é que a Bíblia diz, como vocês falam, não tem. Não tem consciência depois. Mas afinal de contas, o que era aquilo que apareceu com o mesmo rosto, a mesma voz, igual, idêntico. Porque tem gente que está acompanhando e assistindo a gente agora, aqui no canal da PAC, Envolve, da Rádio Novo Tempo, de Campinas, e está se perguntando, eu tive uma experiência como essa, gente. Sim. Como é que eu posso definir isso? Então, falando aqui para você que está nos ouvindo e nos vendo aqui agora, vai ser forte isso que você vai ouvir, mas eu quero que você pense no fato de que existe uma diferença, voltando a esse assunto, entre o senso comum, não é? E o que a Bíblia ensina. Às vezes aquilo, quando nos deparamos com o que a Bíblia ensina, há um choque muito grande com aquilo que a gente acredita e temos que fazer uma escolha entre aquilo que nós cremos, que é a revelação de Deus, ou aquilo que eu creio que é minha opinião. Acho que o professor Gerson vai mencionar também alguma coisa a respeito do assunto, mas eu lembro aqui, professor, do capítulo 24 de Mateus, do verso 24, onde está escrito assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Veja que aqui está dizendo de um contexto e de uma realidade onde pessoas seriam enganadas. E essas pessoas, elas seriam enganadas com sinais e maravilhas. A Bíblia utiliza a palavra sinais para milagres também, né? Coisas extraordinárias, coisas maravilhosas acontecendo, coisas surpreendentes acontecendo. E o que surpreende mais do que poder ver
A minha mãe, que já há 10 anos faleceu, poder vê-la hoje. Tem surpresa maior do que essa? Então, eu teria como dizer inicialmente isso, mas eu... Professor? Como o professor aqui tem falado, né? Seria... Oh, perdão. Não, é porque a produção gritou que tem que ir pro intervalo. Tá. Ah, tá. Não, pode ficar tranquilo. A gente vai fazer uma pausa então, gente, rapidinho, 3 minutos só. Aí eu e continuo. A gente volta logo na sequência, trazendo para você a continuação. O professor Gerson já ia dar continuidade sobre o que é esse fenômeno sobrenatural de aparição de uma pessoa que já morreu, né, uma pessoa que é um ente querido que já morreu, e que alguém disse que viu. O que é essa experiência? Porque é algo forte, né? Então a gente vai comentar o que a Bíblia ensina, não é isso, gente? É isso aí. A Bíblia ensina sobre o que é essa aparição, né? Se existe de fato a possibilidade da pessoa que morreu voltar só pelo amor que sente, quem sabe, pela filha, pelo pai. O que a Bíblia fala sobre isso? 3 minutinhos só para você tomar um copo com água, se preparar e quem sabe chamar alguém para participar desse momento e ouvir, e não só ouvir, mas assistir também as belas pessoas que estão aparecendo no vídeo de vocês, né? Como já diz o apóstolo Paulo, belas pessoas do qual eu sou o principal. Não é bem assim, né? Mas... uma diferença. Depois a gente volta. Fica aí com a gente. Alegria no Senhor é a certeza de que apesar do vale da sombra da morte, você não vai temer nada, porque o teu pastor está contigo. Alegria no Senhor é a certeza que apesar da dor e do sofrimento, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Estar em Jesus não é deixar de ter problema, não é deixar de passar pelo vale da sombra da morte, mas estar em Jesus é ter a certeza de que mesmo que o mundo esteja despencando ao nosso lado, ainda é possível desfrutar a paz que excede todo entendimento. A vida é uma jornada de oportunidades sem fim. Do amanhecer ao anoitecer, você escolhe por onde andar. Existem trajetos que te levam a lugares incríveis, lugares comuns e também a lugar nenhum. Mas só uma estrada, e somente essa te leva ao único lugar onde você deve estar. Vem, eu sou o caminho. Foi escrita por 40 autores, entre eles agricultores, pescadores e reis poderosos. Levou 1.600 anos para ficar pronta. Traduzida em mais de 1.500 idiomas e dialetos, foi proibida e foi causa de perseguição, mas permaneceu. Seu conteúdo acompanha a história de toda a história. Dos mais vendidos, é o primeiro. Traz paz para alguns e medo para outros. É a voz do Criador da vida. Transformou e ainda transforma a vida de pobres, ricos, famosos e desconhecidos. E hoje, pode transformar a sua. Bíblia, escrita por homens, inspirada por Deus. O olhar é uma linguagem forte e expressiva do próprio coração. Nossos olhos quase sempre falam de tristeza, ansiedade, preconceito. Muitas vezes falam do vazio e indiferença da alma. Olhamos para nós mesmos e nos cansamos, porque o olhar genuíno de amor, gratidão, alegria e compaixão não vem de nós, mas vem dele em nós. Deus
transforma vidas, transforma olhares. Só pode matar a sede quem reconhece que está sedento. E só pode viver saciado quem conhece a fonte verdadeira. O problema não é a falta de água, mas a falta de hidratação profunda. Pois não existe vida quando o trajeto é sequidão, e não há sentido quando a sede vai da boca ao coração. Vem, eu sou a água viva. Minha gente, já de volta com você no nosso podcast, nossa conversa sobre o tema morte. E a gente está recebendo aqui o professor Gerson, professor de Bíblia também, o professor Jafé Chaves. Inclusive tem um município, né, chamado Chaves, na região de onde eu vim, da região norte do Brasil. Né? Interessante. Você vê que o homem aqui é poderoso, até o município tem. Então, minha gente, vamos conversar agora sobre esse assunto. A gente, no bloco passado, estava dando continuidade àquela pergunta que falava sobre o que são as aparições. Pessoas que relataram terem visto alguém, um pai, uma mãe, um ente querido, e essa pessoa que viu, que teve essa experiência, agora tem um confronto. O confronto é o que acreditar no que a Bíblia diz, que os mortos não sabem de nada, que não tem consciência alguma, como foi dito aqui, ou na experiência que eu tive. Porque, gente, cá entre nós, é algo difícil de assimilar. A experiência que a pessoa teve com o que a Bíblia ensina. Agora, a pergunta que eu faço, inclusive o professor Gerson no bloco passado ia citar, mas a produção acabou levantando a matéria dizendo, né? Se não for para o intervalo vai ter problema? Então, a pergunta que eu faço é, você ia abrir um texto, não era? Sim, sim. Que falava sobre essas aparições. Era complementando o que o professor Jafé falou. Perfeito. Continue, por favor. Bom, aqui para complementar, na verdade, vou utilizar o texto de 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 13 e 14, diz assim, ó. Eu acho bem interessante, que complementa o que o professor Jafé falou, ó. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, né? Até aí no verso 15, olha que interessante. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos de justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Sabe o que eu acho bem interessante? Que para muitas pessoas que creem, né, que das aparições ou o contato com os entes queridos, muitas pessoas de certa forma agem de forma ingênua, de forma simples, né, no coração de luto, com a saudade, e acaba acreditando de fato. Mas muitos dos líderes que trabalham dessa forma são pessoas que sabem que não é verdade, mas são movidos muitas vezes pela ganância, pelo dinheiro, pela fama e tudo mais. Existe uma história, inclusive, de um bispo chamado Pike. Ele estava em um certo programa no Canadá, né? Antes desse programa, na verdade, o bispo teve a infelicidade de perder o seu filho, chamado Jean. Antes de ele perder o seu filho, esse bispo não acreditava na vida após a morte. Ele buscava sempre ali o conhecimento bíblico e ele realmente não acreditava na vida após a morte. Mas quando o seu filho se suicidou, e aquilo deixou ele bem fragilizado, bem triste e desesperançoso. Imagina que dor, né, professor Jafé? Imagina que horrível. Em um certo programa no Canadá, ele estava ali sendo entrevistado e tinha um médium ali, espírita, chamado Arthur. E naquele programa, aquele médium entrou em transe e naquele momento alegou que estava em contato com um filho, o Jean, né, o filho daquele bispo. E com isso ali, muita coisa mudou na cabeça daquele bispo, porque então ele pensou, mas ele está tendo contato com meu filho, e aí naquele momento frágil, ele não estava mais estudando tanta Bíblia, ele passou então a acreditar na esperança de que fosse o seu filho mesmo ali. E então esse bispo ele escreveu um livro depois falando sobre isso, né, no pós-vida e tudo mais. Outro programa onde ele estava apresentando o seu livro foi questionado sobre ele. O próprio apresentador questionou, mas amigo, não tem alguma parte na Bíblia que fala que os mortos não sabem nada e tudo mais? E ele até então fica um pouco sem resposta na hora. E aí uma pessoa da plateia fala, olha, eu vou te dar uma dica, tá lá em Eclesiastes 9, verso 5. E ele então, ao abrir a passagem, é totalmente contra ao pensamento da experiência, como o professor falou aqui, do senso comum, a experiência que tem. De fato, como eu falei, Satanás ele usa disso e ele usa seus ministros para isso.
para enganar. E o engano, muitas vezes, não é uma coisa que vai te machucar, não é uma coisa ruim, aparentemente ruim. Vai assustar. Que vai né? assustar. Só pra gente falar o nome pelo que é. No caso, os ministros de Satanás são demônios. São demônios. Também, os demônios têm também os seus servos, né? Os ministros dos demônios, e também nós temos os líderes espirituais, pessoas que são movidas, muitas dessas pessoas, como eu falei, que sabem que está errado, mas é movido muitas vezes pela ganância, é movido muitas vezes pela fama, está tão preso naquilo ali que no começo aprendeu um dia que era mentira, mas é enganado, engana a si próprio. Tem pessoas que são movidas por muitas coisas e enganam aqueles que estão, de certa forma, de forma ingênua e na tristeza, o coração abatido e tudo mais. E aí, por conta disso, Satanás ele busca fazer isso para enganar as pessoas mesmo, para tirar as pessoas da atenção bíblica. Como eu falei no começo, isso desde a criação, desde lá do momento da queda de Adão e Eva, ali, desde aquele momento que ele enganou Eva, ele busca tirar a atenção do ser humano da palavra do Senhor. Entende? Para trazer uma coisa assim, para mostrar que o pecado não é tão ruim assim. que pode existir mais de uma verdade. Peraí, não é só aquilo ali que é verdade. A verdade subjetiva e tudo mais. Então, para você que nos acompanha aqui, você que está assistindo, creio que posso estar falando para alguém agora que teve ou está tendo uma experiência de estar em contato, né, com possivelmente um ente querido, tendo em contato. E pode ser que isso seja reconfortante para você estar encontrando o seu ente querido. E eu imagino que, eu não consigo imaginar o tamanho da sua dor, e agora o que eu estou falando para você pode ser impactante. Dizer que tudo isso aqui pode não ser exatamente, ou não é exatamente isso. E infelizmente você, meu amigo, pode estar sendo enganado de fato por Satanás. Eu espero que Deus possa te abrir a mente, possa confortar seu coração com a verdade. Nós vamos falar aqui ainda hoje sobre que a morte não é exatamente tão um fim assim. A morte é um ponto final, a pessoa não vai para outro plano, mas existe uma esperança que a Bíblia prega, não é só a morte. E nós vamos continuar depois falando sobre a ressurreição, e eu peço que você se apegue na esperança da ressurreição, que é a verdade bíblica. Gente, agora nesse momento eu quero convidar você para algo bem legal. A gente vai dar um espaço aqui para incentivar a nossa audiência, caso você queira, você que está nos acompanhando, se você quer receber esse curso na sua casa. A gente está enviando gratuitamente esse curso para a sua casa, não há nenhuma cobrança, nenhum centavo é cobrado para você. É só você, inclusive, mandar uma mensagem para o que está aparecendo na tela agora no WhatsApp, que é o DDD 19, contato 971590830. Vou repetir para você não perder o time. DDD 19, contato 971590830. O que a gente tem aqui, que a gente está oferecendo para a nossa audiência, é verdades para o tempo do fim. Eu vou pedir aqui, não sei se consegue para mim o guia, só para eu colocar aqui na tela para o pessoal ver. Eu quero mostrar para você como é muito legal esse guia. Ele é gratuito, a gente está mandando para qualquer lugar do Brasil. Inclusive, se você mora no estado do Amapá, em Macapá, que é a capital, ou então se você mora em algum município que faz fronteira com a Argentina, pronto, estou aqui indo de um extremo ao outro, a gente está enviando para sua casa. Obrigado, viu? O guia de estudo é esse, Verdades para o Tempo do Fim. Novinho, bem legal e é uma conversa. Então, eu quero mandar gratuitamente para sua casa, a gente não está cobrando nada. Se 1 milhão de pessoas pedirem agora esse guia de estudo, a gente vai mandar para cada um. Então não tem sorteio. Pediu, ganhou, tá bom? Vou repetir, 199-7159-0830. A galera que está colocando no comentário aí, eu quero... gente, quem está colocando no comentário aí no YouTube é bem legal, mas a gente só consegue captar você se você mandar para o nosso WhatsApp, que é o 199-7159-0830, tá bom? Então não esqueça, você que está colocando nos comentários, eu quero, vai para o WhatsApp, porque lá a gente bate um papo e consegue mandar esse guia de estudo chamado Verdades para o Tempo do Fim. Sim, minha gente, vamos lá então! Mas não, o tema é sério, o tema é necessário a gente entender. Então, só para eu colocar aqui a par o que nós já conversamos. Primeiro, nós já conversamos que os mortos não sabem, não têm consciência depois da morte, não é isso? Exatamente. Não tem consciência nenhuma. A gente já entendeu que nós não temos uma separação de corpo, alma e espírito. Claro, gente, para você que está nos acompanhando, isso é o que a Bíblia ensina. Então, se por acaso a sua regra de fé é a Bíblia, é isso que ela ensina.
Agora vamos dizer que tem alguém que de repente caiu nesse podcast e que a sua regra de fé não é a Bíblia. Então, de fato, não é um ensinamento que vai ser útil para você, se o seu contexto de regra de fé não é a Bíblia. Agora, se for a Bíblia, o que ela ensina é que não há uma separação de corpo, alma e espírito, correto? Agora nós estávamos no ponto em que o que são essas aparições? E ficou bem claro que essas aparições também, segundo a Bíblia, é uma estratégia do inimigo de Deus para enganar as pessoas. Ou seja, são ministros satânicos que se personificam naquela pessoa que a gente tanto amava e conhecia e que apareceu e que tem o objetivo de nos enganar, não é isso? É forte. Exatamente. Isso, é forte. Agora, vamos seguir para o ponto. Ok, já entendemos o que são essas aparições. Para onde de fato vai a pessoa depois que morre? Já aprendemos que não tem consciência. Já aprendemos o que são essas aparições. Já entendemos que não tem separação de corpo e alma e espírito. Agora a pergunta principal é que a gente tem que responder agora. Para onde vai? Vai para o seio de Abraão? Vai para o purgatório para ter mais uma prorrogação de tempo ali, de chance? Vai direto para o céu? Vai direto para o inferno? Para onde é que vai essa pessoa? Ou fica ali no caixão mesmo, no cemitério, no pó da terra, como é que fica? Deixa eu só voltar a uma questão que você mencionou antes. Não existe separação entre corpo, alma e espírito. Eu acrescentaria como um ente consciente. Um ente consciente. Então, assim, o espírito não é um ente consciente do indivíduo que sai. Porque a separação existe porque a própria Bíblia menciona, né, que o espírito volta a Deus e o corpo físico, ele fica aqui. Mas esse espírito, ele não é um ente consciente que ele retorna, ele é apenas uma bênção, o dom da vida que Deus deu e que ele toma de volta. O que acontece então com a pessoa no momento da morte? Recorrendo aqui à Bíblia, né, que é o nosso guia, toda a nossa conversa gira em torno do que a Bíblia está dizendo, em Eclesiastes, no capítulo 12, verso 7, está escrito assim: o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o que acontece com alguém? Ele vai para o sofrimento do inferno, ou para a glória do céu, ou para o purgatório, o estado intermediário? A Bíblia apenas diz que o pó volta à terra e o espírito, que é o fôlego de vida, volta a Deus. Então, assim, o que acontece nesse período é mera conjectura, porque a Bíblia não diz mais nada a respeito disso. Aliás, a Bíblia diz do estado de inconsciência. Nós lemos há pouco tempo um texto de Eclesiastes também, no capítulo 9, verso 5, onde está escrito que o amor e o ódio, a pessoa não tem mais esse sentimento por ninguém. Então se uma pessoa morreu apaixonado, não volta para buscar o seu amor, né? Igual aquele filme Além da Eternidade, né? O Ghost. O Ghost é mais antigo. Um clássico, do outro né? lado da vida. É um clássico. É um clássico. Aquele amor, né, que vai além da morte e tudo mais, né? É romântico. E vários outros filmes também. É uma história bonita de amor, mas não passa de ficção, né? E histórias também de ódio de pessoas que morreram e voltaram para se vingar. Filmes, livros, ficção é o que não falta a respeito disso, mas é mera ficção. Porque, do ponto de vista bíblico, uma pessoa não volta para o amor que deixou e nem para se vingar de quem deixou também. Então é um estado de inconsciência. Total de inconsciência. Não tem nada. E isso é ao mesmo tempo reconfortante. Exatamente. Porque pensa bem, isso aqui é opinião minha, claro, gente, mas imagina alguém que passou a vida toda sofrendo com um câncer, por exemplo, né? Que encurta muito a vida. Tanta gente passou, morreu com isso. Aí de repente morre. É como se fosse ali um estado de consciência. Deixa eu colocar aqui um exemplo. É como se a pessoa estivesse dormindo, porque quando a gente está dormindo é uma inconsciência, a gente não sabe o que está acontecendo ao redor, né? É mais ou menos isso? Exatamente. Eu diria até, e a pessoa que morreu vítima de uma profunda injustiça? Ela não vai ficar angustiada no pós-vida, vamos dizer assim, não é? Pela injustiça que sofreu. Então isso também não existe. Nos Estados Unidos, gente foi condenada à morte, né? À morte, e depois, anos, descobriram que a pessoa era inocente, né? Então, essa inconsciência, no fim das contas, pode não ser algo ruim. Eu também vejo dessa forma, vejo como algo benéfico. Né? Exatamente. Imagina só a pessoa
depois que morrer, né? E ficar consciente, mas de certa forma presa, sem poder ter um contato direto, sem poder continuar convivendo com os seus queridos, né? Eu acho que seria uma prisão, seria uma tortura para a pessoa, ou talvez na crença de que a pessoa reencarna, né? Então acaba se tornando também fútil ou inútil o que ela viveu antes. Se ela construiu coisas boas ou um bom relacionamento, todas as suas conquistas, de repente é zerada, ela recomeça, a mesma pessoa recomeça do zero. Então assim, existe, para pensar, esse conforto, né, do engano que Satanás traz, na verdade machuca muito mais. Sim. É bem pior, né? Essa falsa liberdade da pessoa, enfim, tudo que Satanás fala é bonito, parece brilhar os olhos, mas na verdade é muito falso, é horrível, né? Então seria castigante para a pessoa que continuasse vivo. Imagina uma pessoa que morreu há 1000 anos atrás e poder ver como que o mundo está hoje. Ela, de forma consciente, a alma dela, né, nessa crença popular, está vendo como o mundo está. Imagina acompanhando o sofrimento da família. Da família, né? Vendo as suas descendências sofrendo e não poder fazer nada, né? Ou só poder mexer ali um pouco a cadeira. Então, assim, seria torturante, né? Eu tenho essa mesma visão, professor Gerson, até do inferno eterno. Exatamente. Do conceito do inferno eterno. Exatamente. Imagina eu que, inclusive minha mãe está aqui me ligando, tá querendo saber se eu vou levar o arroz para casa. Um abraço, mãe. E eu ficaria, imagina eu salvo, hipoteticamente aqui, minha mãe perdida, eternamente. Isso aqui é claro, um outro assunto, tal, mas é só para fazer um comparativo do que o professor Gerson falou, que eu achei muito interessante. Imagina você vendo ali que esse conceito que tem em relação à morte, você vendo a sua esposa, o seu filho, a sua filha, e você não poder fazer nada, você só assiste o sofrimento de quem você ama, você não poder fazer nada. É uma tortura você viver assim todo o tempo. E é esse ensinamento que é ensinado lá fora. E eu até julgo, professor Gerson, não sei se você tem a mesma opinião que eu, que a maioria das pessoas tem essa opinião. A maioria, muitos dos meus alunos têm um pensamento muito similar a esse. Muitos dos meus alunos. Uns 85% dos meus alunos, né, do qual acompanho diariamente, têm um pensamento muito similar até então estudar, né, e aprender de que não é dessa forma. Claro que infelizmente alguns não aceitam, né, e outros Deus abre a mente ali, é um novo começo nesse pensamento da pessoa. Mas é interessante também para pensar, sabe? Quando a gente fala de uma pessoa que muda de corpo para corpo, não torna uma pessoa sendo exclusiva, única para Deus. O interessante é que nós somos únicos. Então, assim, o Gerson aqui não é somente a minha consciência, é a combinação de tudo. É a combinação das minhas características corpóreas, é a combinação do fôlego de vida, é a combinação das minhas decisões, enfim. Quando isso acaba, mas se separa e eu saio, então eu vou recomeçar num outro corpo, outra combinação, né? Aí muitos podem pensar, professor, mas e aqueles que nasceram com uma deficiência, não é injusto para essa pessoa, né? Que nasceu com vive pro resto da vida com a falta de algum membro ou com uma doença e tudo mais. Infelizmente, nós não podemos ter todas as respostas. Por que Deus permite? Nós falamos já numa outra vez, a vontade de Deus é diferente da sua permissão, né? Porque Deus permite, enfim, das situações. Porém, não muda o fato de que para Deus nós somos únicos e cada pessoa. Então, você que está nos ouvindo, está nos assistindo, você é único para Deus. Entende que a pessoa que você é, com seus defeitos e suas qualidades, Deus olha para você de forma única. E Ele quer salvar você de forma particular. Então Ele não quer transferir você de corpo para corpo para você se tornar perfeito. Ele quer te transformar agora, é hoje. É hoje que Ele quer trabalhar com você. Sabe? Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê isso daí, somos únicos para Deus. Eu acho que isso é perfeito, isso é maravilhoso. Para saber que Deus olha para mim e lembra de mim como uma pessoa única, particular para Ele. Perfeito. Minha gente, nós já estamos caminhando para a reta final da nossa conversa, do nosso podcast, o programa interativo Novo Tempo. Eu já quero, inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, mandar alguns abraços. Eu quero mandar um abraço, inclusive, para quem está sempre aqui participando comigo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, um abraço para Rita Reino. Rita, um abraço, viu? Um abração aí também para nossa amiga Joanice e também Ivonilde Marcião. Deus abençoe, tá bom? E eu quero aproveitar e mandar um alô especial também para o Jair Cavalcante no Ceará. Esse cara não desgruda do rádio. Vou dizer um negócio, hein, Jair? O dia que a gente se encontrar aqui vai ser um abraço poderoso aí
de tantos abraços e pedidos musicais que você faz aqui com a gente. A Terezinha Latanza também de Nova Odessa, o Erivaldo Lopes, José Carlos Bueno. Eu quero mandar um alô especial para duas pessoas queridas aqui. A primeira pessoa é a Glorinha. A Glória mora na Alemanha e ela sempre está acompanhando aqui a rádio, tá bom? E eu vou mandar um alô também para a Sônia, que não está na Alemanha, mas está no Rio Grande do Sul. Ela passa o sábado à tarde inteiraço aqui com a gente. Então, Sônia, um abraço, obrigado pela companhia, tá bom? Inclusive, eu já aproveito para deixar o registro para você pegar esse vídeo que você está acompanhando e manda aí para a galera assistir, manda para a galera entender o que acontece depois da morte. Gente, na reta final aqui do programa, eu gostaria de partir para as considerações finais. O momento em que vocês vão falar o que vocês pensam a respeito desse tema da morte, o significado e, ao mesmo tempo, a mensagem que vocês deixam para a nossa audiência em relação a esse assunto. Eu quero começar com o professor Gerson. Por favor, professor Gerson, o que você fala? Qual é a sua consideração final em relação a esse tema e a mensagem para a nossa audiência? Olha, para encerrar, porque a gente falou bastante sobre a morte, de fato, a verdade sobre a morte pode ser, nesse primeiro momento, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, pode ser um balde de água fria, pode ser até doloroso. Porém, eu quero fechar falando sobre uma esperança, que é a nossa esperança. De fato, um dia Jesus Cristo veio, morreu por nós na cruz e ele ressuscitou. E ao ele ressuscitar, ele abriu uma janela, uma porta, na verdade. Ele não faz assim a morte um fim, não que eu vou partir para um outro plano, mas é muito pelo contrário. A Bíblia ensina que um dia Jesus vai reunir os elementos que faz a vida, né? Que é o pó da terra e o fôlego de vida. E o próprio Cristo afirma em si mesmo, em João capítulo 11, no verso 25, ele faz essa afirmação dizendo o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Veja só, você querido ouvinte, a Bíblia fala aquele que morra viverá, não que você vai passar para um outro plano, mas porque ele vai ressuscitar aqueles que creem em Jesus. Então eu digo para você hoje, se você crê em Jesus, se chegar um dia de você falecer antes da volta dele, que você possa ter a segurança de que você será ressuscitado pelo próprio Cristo. Assim como aqueles seus parentes queridos, pessoas que eram fiéis ao Senhor Jesus, tenha segurança que você pode revê-los. Não porque vai vir um médium aí mostrar o espírito dele, muito pelo contrário. A pessoa em corpo irá ressuscitar na volta de Jesus para encontrar você. Então que fique esse apelo com essa verdade transformadora na sua vida e que essa esperança possa realmente aquecer o seu coração. E por fim, quero mandar um abraço para algumas pessoas especiais também. Mandar um abraço para minha esposa, né? Para o meu filho, minha esposa Sara Renata, meu filho João Miguel, que sempre me apoia muito nessa caminhada aí espiritual. E se não fosse primeiramente Deus junto comigo e a minha família, né? Eu acho que eu não teria tantas forças assim. Então é a combinação também da força de Deus e a força da minha família me dá essa energia para continuar nessa caminhada ministerial. Perfeito. Professor Jafé, aí? Bom, eu quero começar também mandando um abraço para minha esposa Aline, meu filho Rafinha, e para as comunidades que Deus me deu o privilégio de ajudar a conduzir aqui, não é, na cidade de Campinas. Olha, tem um texto aqui em Atos, no capítulo 2, versos 29 a 34. Está escrito assim: Irmãos, é Paulo quem está falando. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Então Paulo cita aqui, continua citando um texto lá do Antigo Testamento, e eu acho que esse texto aqui ele trata sobre duas coisas interessantes. Ele diz, Davi está aqui entre nós. E Davi já tinha morrido há séculos, né? Então o túmulo dele está aqui.
Mais adiante ele diz, ele não subiu aos céus, ele não foi aos céus, né? No entanto, ele diz, Davi sabia que um descendente seu sentaria no trono, e ele falou da ressurreição de Cristo, aquilo que Cristo falou sobre Lázaro, que ressuscitaria. Em um determinado momento, a Bíblia chama Jesus de a primícia daqueles que dormem, significando assim, aquele primeiro, né, a ser ressuscitado, não o primeiro cronologicamente falando, mas o principal a ser ressuscitado, indicando que, por esse mérito de Cristo que ele conseguiu por nós na cruz, pelo sacrifício, pela redenção que se operou, Jesus ele se torna um exemplo de tudo do que vai acontecer com todos aqueles que já morreram, mas que creem nele e que guardam essa esperança. Como o próprio Paulo diz em outro momento, irmãos, eu não quero que vocês fiquem confusos a respeito desse assunto, mas ouvida a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o Senhor descerá do céu e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então essa é uma mensagem de tremenda esperança que eu gostaria de compartilhar com todos vocês que estão nos ouvindo e nos acompanhando agora. Perfeito, professor. Perfeito. Eu vou pedir então para o nosso querido professor Jafé para fazer uma oração final. Sim, claro. Nosso tempo aqui já foi, mas eu quero muito, muito agradecer a sua audiência, o carinho que você tem pela Novo Tempo. Dizer que esse encontro é toda semana. Toda semana, 4 horas da tarde, no sábado, a gente começa esse bate-papo, vai até às 5, às vezes puxa um pouquinho mais, mas esse papo gostoso que a gente tem aqui, que está fazendo muita gente entender que Deus ama, cuida e está disposto a salvar a todos. Amém. Por favor, Amém. fique à vontade. Deus Todo-Poderoso, esse tema, nós sabemos, Pai, como ele traz uma série de sentimentos em tantas pessoas que estão nos ouvindo agora. Sentimento de dor, de saudade, mas nós terminamos com um sentimento também de esperança, sabendo que, assim como teu filho, o professor Gerson mencionou aqui, para aqueles que creem, a morte não é um ponto final, é um ponto, realmente. Não estamos vendo mais ou convivendo mais, mas Amém. em breve, quando Jesus voltar, nós teremos a alegria de rever todos aqueles que morreram em Cristo, que descansaram crendo de que Jesus é o seu Salvador. Que essa fé, essa esperança esteja no coração de todos nós, daqueles que estão nos ouvindo agora, nos assistindo também, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amigo ouvinte, na sequência você continua com a programação da Rádio Novo Tempo. Para você que nos acompanhou pelo canal aqui da APAC e o Envolve, e também pelo nosso canal da Rádio Novo Tempo de Campinas, um abraço. A gente se encontra no próximo podcast, na nossa próxima conversa. E eu, claro, já conto com você, não só com a sua audiência, mas a audiência de outras pessoas que você vai convidar para estar aqui com a gente. Valeu, um abraço, valeu, tchau.